em Hebreus, no capítulo 11, do versículo 1 ao 6, que diz o seguinte: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram um testemunho. Pela fé, entendendo que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Você pode se sentar. O que vem a ser a teologia liberal? A gente vai conceituar aqui, e eu tenho a plena convicção de que você vai compreender. O liberalismo é um sistema racionalista que só aceita aquilo que pode ser cientificamente comprovado pelos próprios conhecimentos humanos. Ou seja, para que todos possam compreender o que está por trás da teologia liberal, é o seguinte: eu só posso aceitar como válido, como verdade, aquilo que a minha mente pode entender. Todos entenderam? Sim ou não? Então, a corrente teológica liberal, ela trabalha dessa forma. Eu só aceito, eu só concebo para mim aquilo que é verdade dentro da palavra, das escrituras, o que a minha mente ou o que a ciência pode definir, pode conceituar. Se há alguma coisa que que a minha mente não consegue alcançar, não consegue entender, então essa coisa não vale para mim, não é válida, não é verdadeira. É isso que a teologia liberal prega. Sim, bem resumido. E por que nós lemos aqui Hebreus capítulo 11? Porque se eu explicando só isso aqui, e vocês disseram que entenderam, e se a gente ler Hebreus, ou melhor, se a gente analisar, né, ponto a ponto de Hebreus, desses trechos que nós lemos, a gente já pode finalizar essa aula, vamos dizer assim, e dizer: a teologia liberal está de acordo com a palavra, sim ou não? Dentro do que nós falamos aqui até agora, o que vocês acham? Por favor, me ajudem. A teologia, eu vou ler de novo o conceito da teologia liberal. É um sistema racionalista, ou seja, lógico, racional, que só posso aceitar aquilo que é cientificamente comprovado pelo homem, pelo ser humano, tá? O que for diferente disso não é verdade, eu não aceito. Ou seja, eu só posso aceitar como verdade o que a minha mente consegue entender. Aí, voltando para Hebreus 11, esse trecho que a gente leu do 1 ao 6. O que vocês acham? Essa definição que eu trouxe agora da teologia liberal concorda ou discorda com o texto de Hebreus que nós lemos? O que vocês acham? Por favor, me ajudem. Por favor.
Então vocês já entenderam o que é a teologia liberal. É claro que a gente está assim bem por cima, né? Mas é exatamente isso. Discorda, irmãos. Quantas e quantas vezes eu particularmente, já prestei atenção no nosso pastor Alan falando, cuidado com essas mensagens dos teólogos liberais. É isso aqui. O cerne da mensagem dele está baseado dentro disso aqui. Está discordando, visa discordar da palavra de Deus. E infelizmente, irmãos, eu vou me colocar também. Nós, Igreja Bíblica Cristã, eu não estou falando das paredes, estou falando de cada um de nós, podemos estar sendo influenciados por pessoas que abraçaram essa teologia. E a gente vai ver por quê. Por quê? Vamos lá, vamos continuar aqui. Ainda aprofundando um pouquinho mais o conceito, a razão do homem é o foco principal nessa teologia. A razão do homem é a autoridade final na tomada de decisão, na concepção daquilo que é certo ou errado, daquilo que é válido ou não dentro da palavra. Se concorda com a ciência humana, ok, está certo. Se não concorda, está errado. Só que, como vocês mesmos puderam certificar aqui, nesse trecho que a gente leu de Hebreus, destoa. Porque a fé não é algo lógico. A fé não é algo que eu vou conseguir provar, trazer um conceito lógico. Não tem como. Ou eu acredito, ou não. E você vê que destoa. Você vê aqui que, por exemplo, versículo 3, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Ou seja, de que forma eu creio? Peraí, vamos lá. A ciência explica que foi isso, que foi aquilo. Não, pela fé. Aliás, essa teologia, ela... Estou tentando usar uma palavra para que todos possam entender. Ela desmerece, a palavra que eu queria usar não era essa, mas desmerece Gênesis 1, 2 e 3. Tá? Vê como um mito, vê como algo que não é verdadeiro. Gênesis 1, 2 e 3. Que trata ali da criação, do propósito de Deus, do padrão de Deus. Inclusive, no domingo passado, nós falamos, né, sobre a teologia gay. E você vê que o ataque dessa teologia está diretamente relacionado à palavra de Deus. Porque atacando a palavra de Deus, eu consigo... atacando, colocando em dúvida a palavra de Deus, eles podem ter vários outros argumentos, como o que a gente tratou no domingo passado, para ter como válido, algo válido. Mas todo aquele que é nascido de novo, esse não vive mais segundo a carne, irmãos, mas vive segundo o Espírito, segundo o que diz a palavra de Deus. E para que nós possamos viver como verdadeiros discípulos de Cristo, não segundo a carne, a gente precisa ter a mente de Cristo. A gente precisa viver pela fé. A Bíblia declara que o justo viverá pela fé, não é pela razão. Não, Deus não pode fazer isso. Não, milagres não existem. Jesus não ressuscitou. Tudo isso que eu estou falando, eles acabam dizendo. Não, Jesus não teve um nascimento virginal. Não é assim. Eles querem sempre usar a razão. Mas todo nascido de novo precisa ter fé. Para a salvação, nós precisamos ter fé. Aliás, eles nem acreditam que haverá condenação. Mais um detalhe aqui, já estou adiantando
um pouco daquilo que eles trabalham, tá? Mas vamos lá, vamos ler mais algumas definições aqui. Teólogos liberais procuram conciliar o cristianismo com a ciência secular. E eles tratam a ciência como onisciente. O que é isso? Onisciente. Ou seja, que é a ciência que detém todo o conhecimento. Toda a sabedoria vem da ciência. E que ciência? Humana. É isso que eles pregam. E que a Bíblia, tá? A Bíblia contém a palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia, para eles, não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. Eles argumentam que há muitas fábulas, muitas histórias na Bíblia. Eles argumentam isso. Eles argumentam isso. Eles também enxergam a humanidade não como completamente perdida e pecadora, mas têm um olhar otimista em relação ao futuro das pessoas. Só por falar assim, você consegue se lembrar de alguns estilos de mensagem que a gente sabe que tem por aí? Já pararam para prestar atenção? Olha como isso influencia diversos setores dentro do que a gente já vem tratando aqui dentro desse assunto. Você vê que eles não veem a humanidade como completamente perdida, mas eles veem como com otimismo o futuro da sociedade, da humanidade, das pessoas. E o foco principal deles não é a salvação, mas, mais uma vez, irmãos, o amor. Olha aí de novo. A gente falou sobre isso na semana passada, né? Olha da onde vem essa questão do amor. Né? O foco deles é o homem tratar bem ao próximo. E está errado? Não, não está errado. Mas o foco principal não é a conversão a Cristo Jesus, mas o foco principal é o amor. O amor. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13 e 14, diz o seguinte: as quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. As coisas espirituais se discernem espiritualmente, não com a lógica. Não há como usar a lógica para entender as coisas de Deus. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Todo aquele que quer viver na carne não pode viver no espírito. E quem vive na carne é inimigo de Deus. Porque não tem como, não há como compreender as coisas do Senhor carnalmente. É impossível que isso aconteça. E aquilo que a nossa mente humana não consegue conceber é a fé. Por exemplo, tem assuntos que, se a gente não utilizar a fé, fica difícil de explicar. É complexo explicar. Mas aí entra o quê? A fé. Na verdade, a fé move o cristão em todo o tempo. Em nome de Jesus. Então, cuidado com essa falácia que está havendo por aí e que provavelmente você e eu também tenhamos algum resíduo ou tenhamos alguma grande influência dessa teologia em nossos corações. Que o Senhor
nos livre disso. Se houver, que o Senhor nos limpe disso, arranque isso de nós, em nome de Jesus. Agora, o segundo ponto. Ensinamentos, agora vamos entrar aqui finalmente, né? Ensinamentos da teologia liberal. Primeiro, já falamos aqui, a Bíblia não é inspirada por Deus. Eles dizem isso. Eles dizem que a Bíblia contém erros. A Bíblia não é inspirada por Deus. E por isso, por não ser inspirada por Deus, eles querem determinar, dentro daquilo que eles enxergam na palavra de Deus, o que está correto e o que não está. Primeiro, eles tentam, melhor dizendo, invalidar toda a palavra. Para quê? Para poder, depois, definir aquilo que está certo, segundo eles, e aquilo que é fábula, aquilo que ou que só servia para aquela época, enfim. É isso que eles tentam fazer. E um monte de gente está embarcando nisso. E eles argumentam que as pessoas que têm a Bíblia como inspirada por Deus são as pessoas mais humildes, sem conhecimento, claro, acadêmico, né? Sem instrução, as mais ignorantes. Esse é o argumento deles. As pessoas mais simplórias é que têm esse santo livro aqui como verdade absoluta. Só que esse argumento deles cai por terra, irmãos, porque esse santo livro aqui é a palavra de Deus. Esse santo livro aqui é o nosso livro de regra, fé e prática. E não há outro, e não há nada além acima disso. Aliás, a maior autoridade da igreja não é o pastor, não é o bispo, não é o apóstolo, é a santa e sagrada Escritura, é a palavra de Deus. Ela é poderosa, irmãos. Poderosa, poderosa. Não se esqueça disso. Mesmo que você ouça algo contrário, mesmo que talvez, eu espero que não, você tenha contaminado o seu coração com o argumento dessas pessoas. E está cheio de gente assim, irmãos. Cheio. Alguns são declaradamente liberais e outros não. Esse é o perigo e esse é o problema. Mas vamos continuar aqui. Segundo, o nascimento virginal de Cristo é um ensino mitológico. O que isso significa, mitológico? Que não tem ou não teve existência real. É algo fictício, inventado. É o argumento que eles trazem. Isaías capítulo 7, versículo 14, sabe o que diz? Para derrubar essa mentira. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Terceiro, lembrando que a gente está no segundo ponto, que é os ensinamentos, né, que eles trazem. Terceiro, Jesus não ressuscitou do túmulo em forma corpórea. Não ressuscitou do túmulo em forma corpórea. Lucas, capítulo 24, versículos 5 e 6 diz assim: estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos, como vos falou, estando ainda na Galileia. Jesus ressuscitou. E ele está vivo. E ressuscitou em forma corpórea. Quarto, Jesus era um bom professor de moral, mas os seus seguidores tomaram a liberdade com a história da sua vida, como registrada na Bíblia. Entre parênteses aqui, não houve milagres sobrenaturais.
Eles estão argumentando aqui que os milagres que são relatados na Bíblia era para validar o ministério de Jesus. E que foi apenas contado pelos apóstolos, de que não houve realmente esse milagre. Os apóstolos relataram posteriormente, quando estavam escrevendo as cartas, justamente para validar o ministério de Jesus. Isso não é verdade. Você vê que o ataque está intimamente ligado a quê? Às Escrituras. 5. E é nesse ponto aqui, do 5º, que eu digo que há uma influência liberal no nosso meio. O inferno não é real. Eu estou falando alguma mentira, irmãos? O que eles dizem? O homem não está perdido no pecado e não está condenado a algum julgamento futuro em seu relacionamento com Cristo através da fé. O homem pode ajudar a si mesmo. Nenhuma morte sacrificial por Cristo é necessária, pois um Deus, o que nós falamos no domingo passado, um Deus amoroso não iria enviar as pessoas para um lugar como o inferno, e também porque o homem não nasce no pecado. Existem crentes hoje que não acreditam mais na doutrina do inferno, que é uma doutrina bíblica. Existem ministérios que não falam mais, que não ensinam mais sobre a doutrina do inferno, que é uma doutrina bíblica e verdadeira. Por isso, não apenas por isso aqui, mas por todas essas argumentações que eles têm trazido, que eu digo que os argumentos dele têm contaminado o coração de muitos crentes, e inclusive pessoas do nosso meio. Se você parar para ler os evangelhos, você vai ver Jesus falando muito sobre esse terrível lugar. Não é obra, não é coisa de igreja, não é coisa de pastor, mas é uma doutrina bíblica. E tem um monte de crente que hoje, contaminado por essa teologia, já não acredita mais nesse lugar. Eles dizem também que não foi Moisés que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, e por aí vai, irmãos. Deixa eu ver outras coisas aqui. Como eu falei no início, para eles o mais importante é o amor ao próximo. E eles dizem que a coisa mais importante entre aspas, para o cristão não é o que a Bíblia diz que é bom, mas o que os teólogos, o que eles dizem que é bom. A coisa mais importante na vida do cristão, entre aspas, segundo eles, não é o que a Bíblia diz que é bom, mas o que eles definem dentro da Bíblia que é bom. Uma outra coisa também é que eles são universalistas. O que é isso? É que para eles, no final das contas, todo mundo vai para o céu. É simples, né? Se não existe inferno, se não existe condenação, se ninguém está no pecado, naturalmente, a tendência é o quê? Todo mundo vai para o céu. É chamado de universalismo. Todo mundo vai para o céu. No final das contas, né, quando terminar tudo, a pessoa tendo servido a Deus com integridade ou não, né, bota tudo no liquidificador, bate, vai todo mundo para o céu. Diz assim: todas as pessoas serão salvas um dia, e Deus vai dar jeito até na situação de Satanás.
Como nós falamos, para eles não existe inferno e muito menos o conceito de pecado. O liberalismo teológico tem procurado embutir no cristianismo uma roupagem moderna. Pegam as últimas ideias seculares e sorrateiramente empurram, espalham no mundo cristão. Agora, dentro do que a gente está falando aqui, qual foi uma das maiores causas para que essa teologia se infiltrasse dentro da igreja? A busca por uma aceitação teológica acadêmica. O que isso significa? Pastores ou vocacionados ao ministério pastoral procuravam os seminários. E, particularmente, eu não vejo nada de errado com isso. Mas o problema é que, nos seminários, haviam muitos professores com essa teologia liberal. E eles destilaram essa teologia na mente dos vocacionados, ou, vou dizer assim, dos vocacionados, ou dos futuros pastores. E esses formados voltaram ou foram para as suas igrejas e também com essa teologia, né, com a mente já transformada por essa teologia, também acabaram colocando isso para a igreja. E não apenas os vocacionados ao ministério pastoral e pastores, mas também irmãos em Cristo, que acabaram também exercendo algum ministério, principalmente na área de ensino, em suas igrejas, e também foram e são responsáveis por disseminarem essa teologia liberal dentro das igrejas. Então, a principal causa, irmãos, é essa. E o final de tudo, é que há um culto à ciência humana e um desprezo à ortodoxia e um desprezo à palavra de Deus. O final de tudo, né? Aliás, nesses cursos de teologia, principalmente, né, os, digamos, oferecidos por universidades seculares, tá? Estão repletos de professores teólogos liberais. E eles têm sido os grandes responsáveis por tornar os futuros pastores ou mestres em verdadeiros ateus na prática. Essa é a verdade. É isso que tem acontecido. Então, eu espero que você comece a olhar ao redor e entender do porquê de tantas coisas. E se você não tem acompanhado essa série, como eu falei, né, eu tenho muitas limitações, mas eu creio que as informações que nós estamos passando sejam suficientes para você entender do porquê de muitas coisas estarem acontecendo e do porquê de algumas outras não estarem acontecendo, do porquê que a gente tem batido tanto na tecla e parece que a gente está fazendo um julgamento para os outros, mas o que a gente está fazendo aqui é vacinando você. Ou melhor, nos vacinando, porque eu também, enquanto eu estou pesquisando, eu estou aprendendo, né? O nosso propósito é esse, que você esteja devidamente vacinado, devidamente alertado quanto aos múltiplos erros que têm ocorrido por aí, ao campo minado no qual nós estamos andando, progredindo, e a gente não pode parar. O campo está minado? Tá. Aí é que entra a fé, né? E não o racional. Pelo racional eu não posso andar num campo minado, mas pela fé eu posso, porque eu oro ao Senhor, eu vivo uma vida voltada para o Senhor e peço, Senhor, me ajuda.
Porque eu reconheço que se for pela lógica, pela razão humana, eu não vou conseguir progredir não, Senhor. Eu vou cair em algum dessas armadilhas. Se for humanamente falando, eu vou cair. Eu vou cair em alguma dessas armadilhas. Mas pela fé, crendo e confiando naquele que me chamou e me conduz, naquele que começou a boa obra e que é fiel. Ele é fiel, irmãos, para terminar essa boa obra, confiando nele, eu serei conduzido até o fim. Para a honra e para a glória dele, não minha. Porque não vem nada para mim, é para ele, é para a glorificação dele, é para a glória dele. Se a gente tenta andar sozinho, a gente cai, a gente para. Lembre-se de que o ataque vem de fora, o ataque, infelizmente, em muitos lugares, vem de dentro. Vem daqueles que, a paz do Senhor, irmãos, nós estamos aqui para ensinar. Vem desses. E por isso que eu tenho afirmado que essa teologia pode estar contaminando o nosso coração, ou já pode ter contaminado muitos corações, inclusive o nosso aqui. Continuando. Outro ponto problemático da teologia liberal é a visão pragmática acerca da missão da igreja, reinterpretando-a como engajamento social. Ao invés da missão da igreja ser a proclamação do evangelho para a salvação de almas perdidas, eles reinterpretam a missão da igreja, eles reelaboraram a missão da igreja. A missão da igreja não é mais Mateus 28, 18, 19 e 20. Não é mais, eu vou ler daqui a pouco, não é mais. Mas é o social. Lembra que eu falei do amor? Irmãos, eu não estou dizendo que nós, como igreja do Senhor, não devamos ajudar ao próximo quando há uma necessidade, quando a gente pode ajudar também. É importante deixar isso muito claro. Uma certa feita eu estava ali no portão, houve até uma certa rispidez da pessoa com quem eu estava falando, e a pessoa me disse: vocês são obrigados a doar alguma coisa? Falei: negativo, a gente doa se tiver. Só que ele não queria a doação, ele queria outra coisa. Eu falei: não, se você estiver precisando de alguma doação, creio eu que tem alguma coisa para te dar, mas isso que você está pedindo eu não tenho para te dar. Mas vocês são obrigados a doar. Não. E de onde vem essa mentalidade da obrigatoriedade? Desse engajamento social, que infelizmente muitas igrejas têm abraçado. Muitas igrejas têm abraçado. Ao invés, não, a gente vai ajudar para evangelizar. Sob o argumento, lembra que o argumento é sempre lindo? É para exaltar. Não, a gente precisa demonstrar o amor. É isso que eles pregam. Olha a bandeirinha aí do amor. É lindo. É lindo. Mas por trás disso é algo que não está de acordo com a palavra de Deus. A ideia deles é transferir a obra missionária para obras de caridade e de responsabilidade social. Troca-se salvação por compaixão, pela ajuda, pelo auxílio. Como eu falei, Mateus 28, 18 a 20, diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A missão principal de vocês, eu fico imaginando, fazendo uma
Uma ilustração, tá, irmãos, apenas. Deixar isso muito claro. Fico imaginando Jesus. Olha, meus discípulos, quando eu sair daqui, eu for para o céu, a missão principal de vocês é alimentar uma sociedade faminta de pão. Foi isso que ele disse? Sim ou não? Não. Não. Embora ele tenha dito, eu sou o pão vivo, ele está falando dele, que é o único capaz de salvar e resgatar almas do inferno. Almas da condenação. Volto a relembrar, nós como igreja, se nós pudermos ajudar, nós iremos ajudar, mas a missão da igreja é pregar o evangelho da salvação. Amém? Essa é a missão da igreja. Glória. Uma coisa também muito importante. Uma coisa também muito interessante, irmãos, que eles fazem é louvado seja Deus. É reconhecer também outras. É reconhecer também outras religiões. E daí que vem que nós falamos, acho que há 2 aulas atrás, sobre o ecumenismo. Você está vendo como essa teologia influencia várias outras situações? Várias outras. Aliás, esse curso de teologia que tem sido oferecido atualmente tem uma disciplina chamada de ciência das religiões. E nessa ciência das religiões é difundida essa questão de que todas as religiões são válidas. Só que, vamos para a palavra? João 14:6, o que Jesus disse? Alguém lembra? Alguém lembra? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser pela religião A, foi isso que ele disse? Não. Pela religião B? Pela religião que tem alguém supremo, humano? Não. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E quem disse isso? Jesus. Jesus disse isso. Amados, a situação é tão grave, mas tão grave, que para que nós tenhamos uma ideia do poder devastador do liberalismo teológico, é só a gente olhar para a história. Quero ler aqui que eu compilei, onde o liberalismo entra, mata igrejas. É um veneno mortífero, um câncer. Europa, hoje, é um continente pós-cristão. E por que é pós-cristão? Porque lá, o liberalismo teológico, ele se iniciou no século XVII e ganhou força, em todo o século XVIII. Lá, nas faculdades teológicas de referência boas, com o tempo, os teólogos liberais começaram a assumir as cadeiras de professores. E hoje a gente vê o resultado na Europa. Hoje, praticamente, não há mais evangelho na Europa. Hoje, praticamente, não há mais igrejas na Europa. Um local que, pela história, a gente vê que foi berço de grandes avivamentos ao longo da história.
E hoje, quando eu olho para a Europa, eu tenho vontade de chorar. Quando a gente olha para a Europa, a gente vê hoje uma comoção, uma movimentação tão grande, né? Vamos evangelizar na África, vamos para a Ásia, vamos para o Oriente Médio. Amém. Glória a Deus, sim, é para ir. Mas hoje quem precisa de evangelização, irmãos, é a Europa também. Acabou o evangelho lá, praticamente. Eu não estou dizendo que acabou completamente, mas naquilo que a Europa um dia foi, como um local cristão, hoje, a gente tem relatos de igrejas que fecharam, se tornaram mesquitas, se tornaram bares. E tudo isso começou com líderes contaminados pelo liberalismo teológico. Enfim, na Europa, o cristianismo foi destruído, infelizmente falando, ou quase completamente destruído por esse liberalismo teológico. E o mesmo também tem ocorrido já no século XX, na América do Norte, a saber, Canadá, Estados Unidos. Para que vocês tenham uma ideia, tem uma igreja lá, que aqui no Brasil é bem tradicional, né? Não vou dizer famosa, mas é bem, digamos, consolidada, tradicional. Quero deixar claro aqui que eu não estou fazendo propaganda da igreja, tá? Nada disso, apenas para informação. Mas lá, a igreja presbiteriana, lá nos Estados Unidos, ela abraçou com todas as forças o liberalismo teológico. E a igreja presbiteriana dos Estados Unidos, que não tem nenhuma ligação com a igreja presbiteriana do Brasil, tá? Ela tem ordenado pastores homossexuais. Tem ordenado pastores e pastoras homossexuais. E perdeu muitos membros ao longo desse período em que abraçou esse liberalismo teológico. 1 Coríntios 1, versículo 20 e 21 diz assim: Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Você vê que o evangelho não é algo lógico, irmãos. O evangelho é algo sobrenatural. E destoa com essa teologia, que só reconhece aquilo que é natural, que só reconhece aquilo que eles podem ter o domínio. Mas nós somos influenciados pelo Espírito Santo de Deus. Somos influenciados pela santa e poderosa palavra de Deus, e não pela razão humana. É por isso que a gente vive pela fé. Por isso que nós lemos Hebreus no início, que trata sobre a fé, que é algo que excede a razão do homem. Agora, a quinta parte, já estamos quase finalizando. Como identificar uma igreja ou um pregador liberal? É claro que a gente não vai esgotar aqui, a gente só vai trazer 5 pontos aqui, dentro do que a gente já falou. Vamos repetir algumas coisas, claro, para fixar, mas a gente não vai esgotar o assunto, claro. Trazer os principais, tá? Como identificar uma igreja ou um pregador que seja liberal ou que tenha uma influência liberal. Primeiro, visão reduzida das Escrituras. Visão
reduzida das Escrituras. Como nós falamos no início, eles vão dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Eles não vão dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Aí, olha só a forma capciosa que eles utilizam. Eles vão dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Jesus. Jesus, e que Jesus não está preso às Escrituras. Ou seja, tentando desviar, o final de tudo isso aqui é para tentar desviar o foco da palavra. E aqui eu faço uma advertência a todos nós aqui. A gente tem um auxílio aqui na igreja, pela misericórdia do Senhor. Durval fala muito desse auxílio que a gente tem, que é o nosso plano de leitura anual. Você nunca vai poder chegar diante de Deus e dizer, olha, eu não fui instruído a ler toda a palavra. Você que é membro dessa igreja, nunca vai poder dizer isso para Deus. Por quê? A gente tem um plano de leitura anual. E se você não está lendo, você corre risco. Tá? É claro que não é só ler por ler. É ler para se alimentar. Ler para se vacinar do erro. Ler para compreender. Ler para ser cheio do Espírito Santo. Ler para ser bênção para o próximo, para o outro. Ler para ter mais temor no Senhor, para ter mais fé no Senhor. Então, se você que está aqui é membro dessa igreja e não tem lido a palavra, cuidado, cuidado, porque facilmente um teólogo liberal pode te levar no papo. Jesus disse, e examinais as Escrituras, porque vocês cuidarão de ter nela a vida eterna. Olha a seriedade disso. E são elas, não é o teólogo liberal que faz isso. São elas quem? As Escrituras, que dão testemunho de mim. Jesus disse isso. Ele disse também, e errais, não conhecendo as Escrituras, nem o seu poder. Então, amada igreja, não deixe de ler a Bíblia diariamente, porque é alimento para nós, para a nossa alma, é proteção para nós, é antídoto para nós contra esse campo minado que nós estamos vivendo. Adolescentes, jovens, não deixem de ler a palavra. Devorem a palavra. Devorem a palavra. Normalmente vocês têm um pouco mais de tempo do que os adultos. Então aproveite esse tempo e devorem a palavra. Aprendam mais da palavra. Sejam cheios da palavra de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo. Cheios do temor de Deus. E toda a igreja também. Todos nós. A Bíblia declara no livro de Eclesiastes que há tempo para tudo. Todas as coisas debaixo do céu. Então nós temos tempo sim de ler a palavra. Muitas das vezes o que nos falta é foco. O que nos falta é priorizarmos a leitura, a alimentação diária para as nossas vidas. Agora, os teólogos liberais, eles não vão incentivar o povo a ler a Bíblia. Não vão. Eles não fazem isso. Pelo contrário. Eles têm uma visão, eles colocam uma visão reduzida das Escrituras. Eles leem. Na igreja, leem, claro. Faz parte. Mas eles têm uma visão bem reduzida das Escrituras. Então, cuidado com isso. Segundo, destaque aos sentimentos acima da verdade. Ou seja, eu acho que Deus, por exemplo, não vai punir aquele que nunca foi para a igreja. Vou usar esse termo. Lembra do que eu falei agora há pouco do universalismo? Então eles destacam isso.
Ah, por quê? Porque Deus é misericordioso, a Bíblia diz que Deus é tardio em irar-se. Como nós falamos agora há pouco, que o inferno não é eterno, que o diabo vai se arrepender. Você já deve ter ouvido algum comentário sobre isso na internet. Recentemente, se eu não me engano, teve um comentário sobre isso aqui. Que o diabo vai se arrepender. Outra coisa, alguns ensinamentos que a Bíblia declara como pecado estão sendo reinterpretados. O que isso significa? Não, isso não é pecado não. Ou melhor, não é mais pecado. Então, dentro disso, vem o que nós tratamos no domingo passado, a questão da homossexualidade. Dentro disso, vem a questão do aborto. Tem muito pastor sendo favorável a isso. Vem a questão também, eu nem coloquei aqui, mas eu vou falar, do feminismo. Várias questões vêm sendo reinterpretadas e tidas como positivas. Essa questão que nós falamos do social, abole-se a obra missionária, a pregação da palavra e o auxílio social. E doutrinas também têm sido reinterpretadas, como nós falamos aqui da questão da inexistência do inferno, do nascimento virginal de Jesus, da ressurreição de Jesus, que não é literal. O que significa isso? Se alguém tem dúvida do que é a literalidade, ou seja, a verdade. A ressurreição de Jesus não foi verdadeira. E de que forma eles tratam isso? Eles dizem que quando você fala de Jesus, ele está vivo na sua memória. Esse é o argumento. Quando você fala, você lembra de Jesus, aí sim, ele reviveu na sua memória. Para eles, Jesus ressuscitou apenas dessa forma, falando dele, e não de verdade, né? Vocês têm alguma coisa aí para comer? Quando os discípulos ali, uma mistura de espanto e de alegria. Jesus, sou eu mesmo. Estava todo mundo lá fechadinho, né? Jesus, sou eu mesmo. E eles, a Jesus, conhecendo o coração deles, já sei. Vocês têm alguma coisa que comer aí? Aí tinha lá um pedaço de peixe, se eu não me engano, mel. Aí ele vai lá e se alimenta. Um espírito se alimenta, irmãos? Não. Um corpo fluídico, ou seja, fluido se alimenta? Não. Era Jesus mesmo, ressuscitado dentre os mortos. Ele venceu a morte. Ao terceiro dia ressuscitou, venceu a morte. E estava ali vivo. E o Tomézão? Se eu não ver Jesus, se eu não colocar o dedo, eu vou acreditar nada. Jesus, vem cá, Tomé. Vem cá, coloca o teu dedo aqui do meu lado, vê aqui as feridas. Como é que Jesus não ressuscitou, irmão? Por isso que eles atacam, que o foco principal deles é dizer que a Bíblia contém a palavra, e não que é a palavra. Porque se eles afirmam que a Bíblia é a palavra, toda a argumentação deles cai por terra. Só que sabe por que muita gente acredita e muita gente embarca nisso? Primeiro, porque é potencializado essa mentira, tem alguém por trás dela. Há algo espiritual por trás disso, irmãos. E é o diabo, Satanás. Satanás está por trás disso. Por isso que essas mentiras se tornam verdade no coração de muitos crentes. Porque quem está por trás do engano é o diabo. E isso potencializa essas mentiras que eles têm disseminado pela internet. Ou em muitos púlpitos por aí. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nós sejamos
vigilantes, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Então, primeiro, visão reduzida das Escrituras. Segundo, destaque aos sentimentos acima da verdade. Terceiro, doutrinas, ensinamentos estão sendo reinterpretados. Quarto, mais uma questão aqui de redefinição. Por exemplo, a gente está falando, que eles falam muito do amor. Mas esse amor que eles falam aqui, ele está isento de confrontação. Quando eu falo isso aqui, você se lembra de alguns tipos de pregação? Está isento de confrontação. Esse amor, ele enaltece a pessoa que está ouvindo. Ele não requer sacrifício da pessoa, não requer renúncia do ouvinte. É esse tipo de amor que eles estão pregando. Esse tipo de amor que eles estão ensinando. Diferente do amor da Bíblia. É paciente, é sofredor. E por aí vai. É diferente. Esse amor que eles pregam, aí tudo pode. Você está sendo feliz? Então está tudo bem. Vai lá. E a última parte aqui desse ponto, como nós já falamos também, que o centro do Evangelho muda de redenção do pecador para justiça social. Como nós falamos, não precisa pregar mais o Evangelho da salvação. Eu preciso apenas demonstrar amor através de atitudes ao próximo. Como, por exemplo, já falamos, ação social. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5 diz assim: E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito de poder, para que a vossa fé, olha o que Paulo está dizendo, não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Mais um versículo que contradiz, que refuta, essa teologia liberal. E o último ponto, no que se baseia a simplicidade do Evangelho. A primeira coisa, 1 Timóteo 3,16. Estamos finalizando, esse é o último ponto. Melhor dizendo, 2 Timóteo 3,16, diz o seguinte: toda a Escritura é o quê? Inspirada por Deus. É uma parte dela que o texto está dizendo, sim ou não? É o quê? É só o Novo Testamento? Ou só o Velho? Não. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Toda a Escritura é verdadeira, porque provém de Deus. E a partir dela, irmãos, nós devemos o quê? No que se baseia a simplicidade do Evangelho? Manter a fidelidade incondicional à palavra de Deus, porque ela é inspirada, inerrante, infalível. Acreditar que o que a Bíblia diz, que o que toda a Bíblia diz é verdade, ou seja, a verdade absoluta. Julgar todas as coisas, são os pontos que eu estou tratando aqui, julgar todas as coisas pela palavra
e ser julgado unicamente por ela, ou seja, cosmovisão. O que é cosmovisão? É uma visão que eu tenho de tudo. Tudo que eu conheço, tudo que eu enxergo, eu olho pela ótica da palavra de Deus. A minha cosmovisão é a cosmovisão bíblica, da palavra de Deus. É a cosmovisão cristã, baseada nos ensinamentos, nas leis, nos preceitos de Deus. E não daquilo que o mundo diz que é certo ou errado, mas do que a Bíblia diz que é certo ou errado. Afirmar as verdades fundamentais da fé, doutrina da Trindade, a encarnação, o nascimento virginal, o sacrifício expiatório de Jesus, a ressurreição física, a ascensão ao céu, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, o novo nascimento do pecador mediante a regeneração do Espírito Santo, a ressurreição dos santos para a vida eterna, que é o que vai acontecer, a ressurreição dos ímpios para o julgamento final, a morte eterna e a comunhão dos santos, que são o corpo de Cristo. Ser fiel, mais um ponto, ser fiel a Cristo e procurar anunciá-lo a toda a criatura. Denunciar e se separar de toda a negativa eclesiástica dessa fé, de todo compromisso com o erro e de todo tipo de apostasia, que é o abandono da fé. E, por fim, batalhar firmemente pela fé que foi concedida aos santos. Então, esses pontos que eu li aqui se baseiam na simplicidade do Evangelho. Eu convido você a se colocar de pé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E eu espero, Pai, que, apesar das minhas limitações, que o teu povo tenha compreendido, Senhor, a malignidade, Senhor, desse tipo de teologia e daqueles líderes ou evangelistas ou pregadores que abraçaram, Pai amado, e têm disseminado, Senhor amado, o seu padrão, Pai, em diversos locais, ó Pai. Sejam eles de forma intencional ou de forma velada, Senhor. Que sejamos livres, ó Pai amado, dessa influência. Que os nossos corações, ó Pai, sejam livres. E se há pessoas aqui, Senhor, influenciadas, ó Pai, por essa outra religião, Pai, que seja liberto pelo poder que há em o teu nome santo, Deus, em o nome de Jesus, ó Pai. Eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, para a honra e para a glória do teu nome santo, Deus. Amém.